A história que você está prestes a conhecer desafia tudo o que pensamos saber sobre fé, coragem e o poder da convicção humana. Em um dos países mais perigosos do mundo para cristãos, um pastor tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu 3 dias depois de ser enterrado vivo deixou autoridades, médicos e até seus perseguidores completamente sem palavras. Esta não é apenas mais uma história de perseguição religiosa. É um testemunho que atravessou continentes e continua fazendo milhões questionarem os limites entre o possível e o impossível. A Somália é reconhecida como um dos lugares mais hostis para cristãos no planeta. Localizada no chifre da África, essa nação enfrenta décadas de guerra civil, instabilidade política e o domínio de grupos extremistas, que impõem interpretações radicais da lei islâmica. Converter-se ao cristianismo ou praticar essa fé publicamente é crime passível de morte. Não estamos falando de discriminação sutil ou preconceito velado. Estamos falando de execuções públicas, torturas sistemáticas e um verdadeiro terror institucionalizado contra qualquer pessoa que ouse professar uma fé diferente da imposta. Segundo organizações internacionais de direitos humanos, a Somália ocupa consistentemente as primeiras posições nos rankings de perseguição religiosa. A população cristã no país é estimada em menos de 1%, e esses poucos vivem em absoluto sigilo, reunindo-se em casas secretas, sussurrando orações e constantemente olhando por sobre os ombros. Ser descoberto significa não apenas sua própria morte, mas frequentemente a de toda a sua família. É nesse cenário de terror absoluto que nossa história começa. O protagonista desta história era um pastor cujo nome precisamos omitir por razões de segurança. Nascido e criado em uma família muçulmana tradicional, ele experimentou uma conversão ao cristianismo na juventude, depois de um encontro que ele descreveu como transformador. Consciente dos riscos monumentais, ele decidiu não apenas manter sua fé em segredo, mas ativamente compartilhá-la com outros. Tornou-se líder de uma pequena congregação clandestina, reunindo-se em porões, celeiros abandonados e cavernas remotas. Durante anos ele conseguiu manter suas atividades ocultas, desenvolvendo elaborados sistemas de segurança e códigos para a comunicação. Sua congregação cresceu lentamente, formada por outros convertidos que arriscavam tudo por suas novas convicções. Ele batizava crentes em rios durante a madrugada, distribuía bíblias contrabandeadas e oferecia consolo espiritual para aqueles que viviam no constante terror de serem descobertos. Mas em um país onde informantes estão por toda parte e a vigilância é constante, era apenas questão de tempo até que sua sorte acabasse. Tudo desmoronou em uma noite aparentemente comum. Uma operação coordenada por milicianos locais cercou a casa, onde o pastor realizava um culto secreto. 23 pessoas foram capturadas naquela noite. O pastor sabia imediatamente o que aquilo significava. Não haveria advogados, não haveria processo justo, não haveria apelos internacionais que chegassem a tempo. A justiça aqui era rápida, brutal e definitiva. Ele foi arrastado pelas ruas enquanto uma multidão se formava, gritando acusações e ameaças. O chamado julgamento durou menos de 1 hora. Um tribunal informal composto por anciãos locais e líderes religiosos o condenou por apostasia, traição à comunidade e corrupção de muçulmanos. A sentença foi proferida com frieza calculada. Ele seria enterrado vivo como exemplo para qualquer um que considerasse abandonar a fé islâmica. Esta não era uma ameaça vazia. Execuções por enterramento já haviam ocorrido antes. O que tornou este caso diferente foi a resposta do pastor. Diante de seus acusadores, ele não implorou por misericórdia, não negou sua fé, não ofereceu retratação. Em vez disso, segundo testemunhas presentes, ele fez uma declaração que gelou o sangue de todos na sala. Com voz firme, ele disse que sua fé era mais forte que a morte, que seu Deus era poderoso para salvá-lo e que em 3 dias eles veriam um milagre que os faria questionar tudo o que acreditavam. Os presentes reagiram com uma mistura de raiva e incredulidade. Alguns riram, outros cuspiram, mas todos lembraram suas palavras. Na manhã seguinte, o pastor foi levado para um campo aberto nos arredores da cidade. Uma cova havia sido preparada durante a noite. Centenas de pessoas se reuniram para testemunhar a execução, muitas trazendo suas famílias como lição educativa sobre as consequências da apostasia.
O clima era de festa macabra, com pessoas tirando fotos e filmando com celulares. O pastor foi colocado na cova. Suas mãos e pés foram amarrados. Segundo relatos, ele continuou orando em voz alta mesmo enquanto a primeira pá de terra caía sobre ele. Testemunhas descrevem um momento particularmente perturbador, quando sua voz foi gradualmente abafada pela terra. O silêncio final veio depois de cerca de 15 minutos de enterramento progressivo. A cova foi completamente preenchida e compactada. Guardas armados foram posicionados no local durante as primeiras 24 horas para evitar um resgate. As autoridades locais divulgaram vídeos e fotos do enterramento nas redes sociais, como propaganda e intimidação. A mensagem era clara: este seria o destino de qualquer um que desafiasse a ordem estabelecida. O que aconteceu 72 horas depois continua sendo objeto de debate, investigação e espanto. Na manhã do terceiro dia, moradores locais que passavam pelo campo relataram ouvir sons vindos da sepultura. Inicialmente pensaram ser animais, mas os sons persistiram e pareciam humanos. Um grupo de jovens corajosos se aproximou e ficou chocado ao descobrir que a terra sobre a cova havia se movido. As pedras pesadas estavam deslocadas. E então, emergindo literalmente da terra, estava o pastor, coberto de sujeira, extremamente fraco, mas inequivocamente vivo. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de horas, centenas de pessoas correram para o local. O pastor estava desorientado, mas consciente. Não conseguia ficar de pé sem ajuda. Sua pele estava pálida e desidratada, mas estava respirando, seus olhos abertos, e bebeu água. Médicos que o examinaram ficaram perplexos. 72 horas enterrado sem ar, sem água, sem alimento. Todas as leis da biologia diziam que ele deveria estar morto há pelo menos 2 dias. Imediatamente surgiram teorias tentando explicar o impossível. Alguns sugeriram que a cova não estava selada, mas testemunhas do enterramento e as fotos documentando o processo contradizem essa teoria. Outros especularam sobre um estado de hibernação ou coma profundo que reduziu suas funções vitais. Porém, mesmo em estados meditativos extremos, 3 dias sem oxigênio adequado resultariam em danos cerebrais irreversíveis ou morte. Equipes médicas internacionais que conseguiram acesso ao pastor nas semanas seguintes ficaram divididas. Alguns insistem que deve haver uma explicação racional ainda não identificada. Outros, mais cautelosos, admitem que o caso desafia o entendimento médico convencional. Exames neurológicos mostraram função cerebral normal, sem sinais de hipóxia prolongada. Seus pulmões não apresentavam o colapso esperado. Era como se seu corpo tivesse sido preservado. O próprio pastor mantém uma explicação simples: fé. Ele descreve memórias fragmentadas de estar consciente sob a terra, sentindo paz inexplicável, visualizando luz onde deveria haver apenas escuridão e tendo a certeza de que seria liberto. Seja qual for a verdade objetiva, o impacto foi inegável. Sua história foi coberta por jornais internacionais, organizações de direitos humanos e meios de comunicação religiosos. Mais significativamente, provocou reações profundas entre aqueles que testemunharam ou ouviram sobre o acontecido. Relatos não confirmados sugerem que vários dos guardas presentes durante o enterramento abandonaram suas posições. Alguns membros da comunidade local começaram a questionar as narrativas absolutas que haviam aceitado sem questionamento. A história do pastor enterrado vivo na Somália transcende categorias simples de explicação. É simultaneamente uma narrativa de perseguição religiosa, um mistério médico, um testemunho de convicção inabalável e um lembrete perturbador de que nosso mundo ainda contém eventos que desafiam compreensão completa. Independentemente de suas crenças pessoais, esta história nos força a confrontar questões profundas sobre fé e resiliência humana e os limites do que consideramos possível. 3 dias que abalaram certezas e continuam ecoando em consciências. Uma sepultura que não pôde conter seu ocupante e um testemunho que chocou o mundo. O pastor estava desorientado, mas consciente. Não conseguia ficar de pé sem ajuda. Sua pele estava pálida e desidratada, mas estava respirando, seus olhos estavam abertos e quando alguém lhe ofereceu água, ele bebeu. Médicos que posteriormente o examinaram ficaram perplexos. 72 horas enterrado sem ar, sem água, sem alimento, com temperatura corporal que deveria ter caído perigosamente.
Todas as leis da biologia diziam que ele deveria estar morto há pelo menos 2 dias. Imediatamente surgiram teorias tentando explicar o impossível. Alguns sugeriram que a cova não estava completamente selada, que bolsões de ar permitiram sua sobrevivência. Mas testemunhas do enterramento e as fotos documentando o processo contradizem essa teoria. A cova foi meticulosamente preenchida e compactada. Outros especularam sobre um estado de hibernação ou coma profundo, que reduziu suas funções vitais ao mínimo absoluto. Porém, mesmo em estados meditativos extremos documentados, 3 dias sem oxigênio adequado resultariam em danos cerebrais irreversíveis ou morte. Equipes médicas internacionais que conseguiram acesso ao pastor nas semanas seguintes ficaram divididas. Alguns insistem que deve haver uma explicação racional ainda não identificada. Outros, mais cautelosos, admitem que o caso desafia o entendimento médico convencional. Exames neurológicos mostraram função cerebral normal, sem sinais de hipóxia prolongada. Seus pulmões não apresentavam o colapso esperado. Era como se seu corpo tivesse sido preservado por algo além da compreensão científica. O próprio pastor mantém uma explicação simples: fé. Ele descreve memórias fragmentadas de estar consciente sob a terra, sentindo paz inexplicável, visualizando luz onde deveria haver apenas escuridão, e tendo a absoluta certeza de que seria liberto. Seja qual for a verdade objetiva, o impacto foi inegável. O evento provocou ondas de choque muito além da Somália. Sua história foi coberta por jornais internacionais, organizações de direitos humanos e meios de comunicação religiosos. Mais significativamente, provocou reações profundas entre aqueles que testemunharam ou ouviram sobre o acontecido. Relatos não confirmados sugerem que vários dos guardas presentes durante o enterramento posteriormente abandonaram suas posições. Alguns membros da comunidade local começaram a questionar as narrativas absolutas que haviam aceitado sem questionamento. A história do pastor enterrado vivo na Somália transcende categorias simples de explicação. É simultaneamente uma narrativa de perseguição religiosa, um mistério médico, um testemunho de convicção inabalável e um lembrete perturbador de que nosso mundo ainda contém eventos que desafiam compreensão completa. Independentemente de suas crenças pessoais, esta história nos força a confrontar questões profundas sobre fé, resiliência humana e os limites do que consideramos possível. 3 dias que abalaram certezas e continuam ecoando em consciências ao redor do mundo. Uma sepultura que não pôde conter seu ocupante, e um testemunho que, verdadeiro em cada detalhe ou tingido pela lenda, certamente chocou o mundo.